Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai, o Deus bendito e todo-poderoso, abençoe ricamente o seu dia, a sua vida, a sua família, os seus caminhos. E olha, se você, presta bem atenção no que eu vou falar, porque está na Bíblia. Se você que está me vendo agora fizer de Deus o teu maior prazer, se você fizer de Deus o teu maior deleite nessa terra, não é? Se você se agradar de Deus acima de todas as outras coisas, sabe o que a Bíblia diz? Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Sabia disso? Se você se agradar de Deus e das coisas dele, mais do que tudo nessa vida, se o teu maior prazer for obedecer a Deus no que ele diz, naquilo que ele manda, não é? Se o teu maior prazer for servir a Deus, então Ele mesmo vai satisfazer os desejos do teu coração. Está na Bíblia isso. Olha aqui, a passagem bíblica que fala isso. Ali está escrito assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus! É assim que a Bíblia diz. Então, ninguém perde por agradar a Deus, ninguém perde por servir a Deus, ninguém perde por amar a Deus acima de tudo. Só ganha, só benefício, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, a tão necessária fé. A fé é indispensável para se receber qualquer coisa de Deus. Sem fé você não recebe, tá bom? Só que tem gente que confunde a fé, né? Tipo assim, tem um conceito errado do que é a fé. E aí a pessoa também não recebe, né? Às vezes a pessoa até acha que tem fé, né? Mas eu tenho tanta fé, né? Mas se tem tanta fé, por que não recebe, né? Tem alguma coisa errada. Vamos ver já já, tá bem? Antes, porém, por favor, deixa o like pro canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Também aproveite, se você quiser, o espaço dos comentários logo abaixo aí para colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas as pessoas que você escrever o nome aí, tá bem? Olha só, fé. Gente, vamos entender direitinho o que é essa fé. A Bíblia fala o que é a fé. A Bíblia fala como ter, como receber essa fé e como colocar essa fé em prática, tá bem? Vamos ver primeiro o conceito bíblico de fé. O que é a fé? A Bíblia responde. Olha aí, também a referência bíblica aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É muito claro aqui, né? Fé é uma certeza, não é eu acho, eu penso assim, talvez seja assim, se Deus quiser. Isso tudo, gente, não é nada, tá? E muito menos fé. Fé é certeza de algo que você espera, uma convicção, uma certeza absoluta e profunda no seu coração de algo que você ainda não vê. Interessante, né? Você não consegue captar com os seus sentidos físicos. Você não consegue ver, ouvir, cheirar, sentir o sabor e nem pegar, sentir o tato. Você não consegue, mas você tem certeza que aquilo é teu. Isso é a fé. Essa é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, tá bom? Então, se você está buscando algo de Deus, você tem que ter essa certeza. Porque se você busca algo de Deus sem saber, por exemplo, quando a pessoa fala assim, vou pedir para Deus me curar, e se Deus quiser, Ele vai me curar. Ora, olha o que você falou, se Deus quiser. Então você não tem certeza. Porque se você fala desse jeito, quer dizer, Deus pode querer e Deus pode não querer te curar. E aí? Isso é dúvida, isso não é certeza, não é? Então você fica meio que na expectativa aí, né? De que talvez aconteça, talvez não aconteça. Isso não é fé, gente. Isso pode ser esperança, pode ser qualquer coisa, menos fé. A pessoa que realmente vai buscar uma cura de Deus, ela tem que ter certeza que Deus quer curá-la e que Deus vai curá-la. É possível ter essa certeza? Sim, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, tá bem?
Agora eu quero ler para você, aqui em Hebreus, mais uma passagem bíblica que fala sobre fé. Olha só, no mesmo capítulo 11, só que no versículo 6. Olha aí a referência bíblica. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então aqui está dizendo claramente, sem fé não se agrada a Deus. Esse agradar aqui significa o seguinte, sem fé você não consegue receber nada de Deus. É isso. E depois ele explica que além de você crer que Ele existe, porque é necessário crer que Ele existe, eu sei que você vai falar, eu creio em Deus, eu creio que Ele existe. Muito bem, mas não é só isso. E também crer que Ele se torna recompensador. A palavra antiga aqui, né? Galardoador, de galardão. Isso significa recompensa, tá? Então, Ele é recompensador dos que o buscam. Ou seja, como você tem certeza que Deus Ele vai recompensar você? Sabe como? Olha outra passagem bíblica aí, ó. Olha aqui no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 17. Vou ler para você. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tem versões que falam a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Dá no mesmo, tá? Ou seja, como que você recebe essa fé, essa certeza que agrada a Deus e que pode fazer você receber de Deus o que você precisa? Ouvindo o quê? O quê? A palavra de Deus. Não é ouvir a opinião das pessoas, hein? Um diz, eu acho isso, o outro diz, eu acho aquilo. Não, é ouvir o que Deus diz. Por isso, filho, que não basta apenas crer que Deus existe. Tem que crer na palavra dele, entendeu? Crer que uma pessoa existe é uma coisa. Agora, você tem que acreditar no que ele diz para você, no que ele promete para você, no que ele garante fazer para você, entendeu? Por isso que é necessário ouvir a palavra de Deus. É desse modo que vem a fé. A fé vem, né? Se Deus pedisse para você ter fé, mas não te dissesse como ter essa fé, ele seria injusto, mas não é injusto, é um Deus justo, né? Então ele te dá a direção, olha, quer ter fé para receber as minhas coisas, o que eu tenho para te dar? Ouça a minha palavra. Temos que ouvir as promessas dele de cura. Por exemplo, na Bíblia tem promessas de Deus sobre cura. Ele promete curar a qualquer pessoa que crer nele. Ele promete, por exemplo, batizar a pessoa no Espírito Santo, encher com o Espírito Santo, de modo que a pessoa possa até falar em línguas estranhas. Ele promete libertar a pessoa da opressão, dos demônios. Ele promete proteção, ele promete prosperidade, mas também o Senhor tem outras palavras, tá? Por exemplo, o Senhor também pede ou manda, que a gente o obedeça, que a gente saia do pecado. A palavra de Deus orienta a gente a limpar o coração das mágoas, dos ressentimentos, porque tudo isso impede a fé. Veja, quando nós ouvimos a palavra e entendemos, começa a surgir no nosso coração a fé. Então é necessário não só saber que Deus existe, mas saber o que Ele promete para a gente, tá bem? Muito bem, olha só que interessante. Aqui na igreja, certa vez, uma senhora, ela participou de uma campanha nossa. Na época, a gente entregou uma cartela, onde a pessoa podia escrever o que ela queria, ou então desenhar aquilo que ela quisesse, que ela precisasse talvez. Muito bem, como essa senhora tinha dificuldade para escrever, então ela desenhou. O que ela desenhou? Ela desenhou, parece desenho de criança de 6 anos, aquele desenho bem de criança mesmo, mas foi a fé que ela teve. Ela desenhou, olha só, ela pegando um Uber, aquele carrinho de desenho de criança assim, saindo da igreja, indo para o banco retirar o dinheiro que ela precisava. Ela desenhou isso. Por quê? Porque ela precisava se aposentar, mas
Todos os advogados que pegaram a causa dela tentaram, mas não conseguiram fazer com que ela se aposentasse, né? Um deles até, muito bom advogado, né, com toda a experiência profissional dele, falou, não tem jeito, não tem o que fazer. O que essa senhora fez? Ela veio na igreja, ouviu a palavra de Deus que ele promete prosperar, que promete fazer justiça. Já que ela trabalhou a vida inteira, ela tinha direito de se aposentar, não é? De receber a sua aposentadoria. Ela ouviu falar na palavra que Deus é o Deus do impossível, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então ela pegou essa cartela e desenhou. Ela desenhou aquilo que ela acreditava que ia acontecer, né? E ficou em paz. O que aconteceu? Um belo dia, um advogado, né, fez a papelada certinha e quando vê, saiu a aposentadoria dela. Até o advogado ficou de queixo caído porque ele falou assim, eu vou entrar aqui, vou fazer a minha parte, né? Mas sem chance, né? Vou fazer porque eu tenho que fazer. Mas ele viu o milagre acontecendo e ela contou no altar esse testemunho, né? Tô te falando aqui uma coisa prática, tá? Dos dias de hoje. Gente, é maravilhoso quando você coloca a sua fé em ação, né? Lembra que eu falei agora há pouco? O que é a fé? Fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que se não vem, tá bom? Sem fé você não recebe de Deus. E como que vem a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Foi o que essa senhora fez, gente. E é assim em tantos casos de pessoas que recebem as suas bênçãos, aqui na igreja mesmo. Falei para você esses tempos atrás, mas só para ilustrar, porque me veio à memória, e se me veio à memória, é o Espírito Santo fazendo lembrar, né? Porque vai fazer bem para alguém. Uma senhora chegou na igreja aqui com 3 anos de fibromialgia, sofrendo de fibromialgia 3 anos, dores no corpo horríveis. Os médicos já não sabiam mais o que fazer, tratamento, remédio, nada resolvia, simplesmente nada resolvia, né? E o que aconteceu? Ela veio para a igreja, ouviu a palavra, ouviu sobre o poder de Deus para curar, que Ele promete curar, libertar a pessoa. A coisa estava tão feia para ela que só de mexer o olho assim, de mexer o globo ocular, dava choque no corpo dela. Ela veio com o esposo trouxe ela, veio acompanhada, né? Dores horríveis, chegou na igreja andando, morrendo de dor, mas veio buscar, ouvindo a palavra. Qual foi a fé que ela recebeu? Que Deus iria curá-la, porque ouviu isso da Bíblia, na pregação da palavra, né? No final do culto, recebeu a oração. Quando foi feita a oração para ela, ela saiu da igreja já sem dor. Isso numa sexta-feira à noite, que é o dia que a gente faz a reunião de cura e libertação. No dia seguinte, que era sábado, ela fez todo o serviço de casa que não fazia há 3 anos. Ela tem uma mãe, a mãe dela é de idade, né? E precisa da ajuda dela. Ela não conseguia nem ajudar a própria mãe. Naquele sábado, tudo que ela não fez em 3 anos, ela fez para a mãe, cuidou da casa. Olha que milagre, gente. Olha, essa é a fé. Ela teve certeza que se alguém orasse por ela, ela ia receber a cura dela, porque Jesus falou na palavra dele e ela recebeu. Tá até hoje, né? Às vezes ela fala assim para mim, pastor, olha só que interessante, né? A minha sobrinha de vez em quando, que é uma mulher adulta já, tudo, né? Olha para mim e fala assim, tia, a senhora foi curada mesmo, mas não dá nem para acreditar, porque como é que a senhora estava, mas tá tão bem assim, da noite pro dia, como é que aconteceu? É o que Deus faz, gente. O nosso Deus não mudou, não mudou. Isso que eu estou falando para você agora, tá trazendo fé ao seu coração? Porque é baseado na palavra de Deus. Está trazendo confiança para você? Está trazendo mesmo? Você vai falar assim, pastor, quem que orou por aquela mulher? Quem que orou por essa mulher que está falando aí? Bom, fui eu que orei, mas podia ter sido outra pessoa do ministério. A questão não é tanto quem orou, a questão é o que a pessoa fez. Porque, por exemplo, no caso daquele anterior testemunho que eu disse, da senhora que recebeu milagrosamente a sua aposentadoria, ela pediu até uma oração por um dos pastores, né?
mas a parte principal foi ela que fez. Ela ouviu a palavra e acreditou. Essa outra que foi curada da fibromialgia, mesma coisa. Ela simplesmente acreditou na palavra de Deus. Não é? Não adiantaria eu ter orado por ela, não é? Se ela não tivesse acreditado. Porque é assim que acontece. Se a pessoa não acredita, não é? Muitas vezes a oração do pastor não funciona, porque a própria incredulidade da pessoa atrapalha Deus de agir. Não é? Esses dias atrás, uma senhora também contou pra gente aí, anos com uma diabetes maldita que não regulava de jeito nenhum. Ora passava mal, ora desmaiava, ora a glicemia subia, ora descia demais, aquele pavor, aquele terror, tomando remédio, fazendo tratamento sem problema, mas nem a medicina conseguia dar jeito. Vindo para a igreja, ouviu a palavra, passou pelas águas do batismo, creu. Outro domingo ela veio contar o testemunho. Estava perfeitamente saudável, sabe? Eu digo para você, meu amigo e amiga, Deus ele continua o mesmo. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que é incrédulo, tem muita gente usada por Satanás que até ataca a gente. Gente, mas é sempre assim. Atacaram até Jesus, atacaram os discípulos, perseguiram os discípulos porque eles confiavam num Deus milagroso, assim como eu creio, que eu tenho certeza que você que está me ouvindo crê também. Nós sofreremos perseguições sim, porque nós cremos num Deus milagroso. Se a gente tivesse apenas uma religião e mais nada, ninguém ia perseguir a gente. Não, mas porque nós cremos num Deus vivo, poderoso, que não mudou, haverá perseguições. Mas o que são as perseguições diante de um Deus tão maravilhoso que nós temos, né? Quando nós vemos Deus agir milagrosamente do modo como estou falando, a gente fala assim, glória a Deus. E não tem nada que se compara a essa satisfação de ver, de experimentar o agir de Deus em nossas vidas, gente. Perseguição vira coisa pequena, perto da grandeza que Deus opera em nossas vidas, tá bem? Trouxe fé essa palavra ao seu coração? Então, olha só, edifique a sua fé, ouça a palavra de Deus, para de ficar ouvindo conversa mole por aí, para de ficar ouvindo incredulidade, opinião das pessoas, para de ouvir pessoas reclamentas, pessoas murmurentas, pessoas que duvidam, pessoas que criticam. Tira essas pessoas do seu caminho ou da sua vida, né? Se for possível, né? Tem situações que não tem, né? Às vezes o próprio marido é incrédulo, às vezes a própria esposa é incrédula, família, colegas, né? Bom, nesse caso, filho, é só filtrar o ouvido, né? Não deixe essas coisas contaminarem a sua fé. Ore a Deus, busque a Deus, ouça a palavra de Deus e pratique a fé, como essas pessoas fizeram, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quer pegar um copo com água e colocar aí? Coloca já então aí. Tá bom? É um ato de fé também, viu? Aí eu não acredito nisso. Não tem problema, filho. Faz segundo a sua fé. Faz só com a oração. Tem gente que acredita, fez e recebeu bênção, né? Como Jesus falou, seja feito conforme a vossa fé. Vamos falar com o nosso Pai querido e amado e santo e bendito e glorioso. E olha, todo adjetivo bom que a gente puder pensar e falar para Deus ainda é muito pouco diante do que Ele realmente é, tá bom? Falemos com o nosso Pai. Pai Santo, Pai amado, Todo-Poderoso, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos e bendizemos ao Senhor, Pai Santo e amado, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aquele que foi bondoso no passado e é bondoso hoje. Aquele que respondeu e recompensou os que creram em Ti, na Tua palavra, é o mesmo que recompensa e também abençoa os que hoje creem na Tua mesma palavra. Pai Santo, Pai amado, olha para essa pessoa que está orando comigo nesta manhã. Olha para essa pessoa, Pai, que chama a sua atenção através da fé. Essa pessoa que está orando comigo, meu Pai, e acredita que o Senhor está ouvindo a oração que ela te faz. E ela sabe, Pai, e se não sabe, vai saber agora, que aquele que pede, recebe, porque o Senhor falou isso. Então, Pai, olha para esta pessoa que ora comigo agora. Responde a oração que ela te faz, meu Pai. Abençoa essa pessoa com o milagre que ela te pede. Opera uma transformação nessa vida, meu Senhor. Nessa família, meu Pai. Essa mãe que ora por seus filhos. Essa mãe que ora com oração incessante em favor da sua casa, da sua família, do seu marido, dos seus filhos. Meu Pai, abençoa agora essa pessoa.
Faz um grande milagre. Tira a dor que há nas pernas, Pai, a dor que há nos quadris, no joelho, nas juntas. Faz um milagre, Pai. Que essa pessoa agora comece a dar pulos de alegria, porque está na Tua presença. E também, meu Pai, abençoa a pessoa por quem esta pessoa ora. Abençoa os filhos que estão longe, o marido que está longe. Abençoa, Pai, o filho que está preso. Abençoa, Pai, um parente, um amigo que está preso e essa pessoa ora por ele. Meu Pai, abençoa aquela outra pessoa que está internada. Meu Pai, que está numa UTI, visita e seja o médico daquela pessoa, Pai, porque a medicina, por mais avançada que ela esteja, ela ainda tem muitos limites. Mas o Senhor não, Pai. O Senhor não tem limite nenhum. Entra naquele quarto de hospital, naquela sala de UTI, Pai. Faz um rebuliço lá dentro e que aconteça um grande milagre. E Pai, finalizando esta oração, te peço, coloca a Tua unção e o Teu poder nesta água, e no beber desta água que essa pessoa receba o seu grande milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Beba da água se você colocou, se não colocou não tem problema algum, faz segundo a sua fé, mas medita bem nessa palavra que eu te falei, tá? Só que tem que fazer a sua parte, né? Tem que pagar o preço. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de empenho, esforço. Não fique se distraindo com as coisas do mundo, não. Se concentra na palavra de Deus, tá? Dedique tempo para até mesmo decorar as promessas de Deus, tá? E a todo momento você fala elas aí. É desse modo que a sua fé cresce, você agrada a Deus, recebe de Deus a sua recompensa, a sua bênção, né? E o nome do Senhor é assim glorificado. Tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.